Som. Muito bem, bom dia, amada igreja, sejam todos bem-vindos, que Deus esteja com você. Parabéns ao Clube Lince pelos 59 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, 59 anos. E um dia especial, um dia bonito, um dia gostoso, um dia em que Deus se fará presente em nosso meio. Bem-vindos os irmãos, amigos da igreja, nós temos vários amigos aí que estão conosco, que Deus fale ao seu coração também. Eu quero meu objetivo aqui são 3 motivos de oração. O primeiro, eu quero orar pelo pastor Lucas Laplaca, que é o nosso coordenador geral para os desbravadores de todo o estado de Goiás. Nós somos 149 clubes que o senhor cuida, e o senhor está aqui hoje em um deles, seja bem-vindo. E são quantos mil desbravadores? 4.367. 4.300, e tarará. Quando vai o resto assim, eu falo tarará, porque já resolve. 4.300 filhos dessa igreja, o futuro da igreja. O pastor Lucas é um amigo de tempo. O pastor Lucas teve numa época de... Posso contar? Pode contar. Pode? Então tá. Aqui, livro aberto. Foi meu primeiro distrito, lá em Planaltina, em 2009. Não, mas vou contar aquela outra parte não, fica tranquilo, não vou não. O primeiro distrito lá em 2009, o pastor Lucas estava no 3º ano de teologia, eu estava no 4º ano de distrito, no 4º ano de ministério, e ele veio fazer estágio em Brasília. E aí eram quantos? Eram uns 40 teologandos, né? Muito estudante, tinha uns 37, eu acho. Era um monte de gente, teologandos, e veio trabalhar com a gente. E aí eu recebi 6 teologandos, e o outro pastor recebeu mais 6, o outro mais 7. E o senhor trabalhou onde? Lá no Gama. No Gama, é verdade. Aí eu estava em Planaltina, lá em Brasília, e aí cada um recebeu uma quantidade de teologandos para trabalhar, e foi muito bom, foi um privilégio muito grande, foi um aprendizado, na verdade, foi duro, mas um aprendizado para todos nós. E Lucas, de lá para cá, nós passamos a conhecê-lo. Ele veio trabalhar em Brasília, trabalhou lá em Flores de Goiás, depois de Flores, trabalhei na Central de Brasília como auxiliar, e aí veio para o IABC, e agora é o nosso coordenador departamental. Que Deus te abençoe. Ele é marido da Larissa, pai do Miguel, e o novinho, e do Samuel. Do Miguel e do Samuel. Deus abençoe. Vou estar orando pelo Lucas agora. Quero lembrar a igreja de orarmos agora também pelo pastor Douglas. Quantos estiveram no acampamento de carnaval com a gente, o retiro de carnaval esse ano, no começo do ano? Vocês lembram do pastor de Abadiânia? Então, o pastor de Abadiânia, infelizmente, ele tem um estado delicado de saúde, é citado nos grupos. Então nós estaremos orando pelo pastor Douglas também, e ele está, infelizmente, com... É um tumor, né? É um tumor cerebral. Ele está em Brasília, em estado muito delicado, ele está na UTI, e nós vamos lembrar do pastor Douglas. E o terceiro motivo de oração, que não é saúde no caso, é para que oremos pelo programa de amanhã. Amanhã à noite, Luiz Gonçalves estará aqui conosco. Convide o seu interessado, seu amigo, seu marido, aquele que não está participando no meio da igreja, convida, venha assistir o programa. Ontem à noite no Jundiaí estava lotado, e são muitas pessoas. Hoje à noite vai ser no Jaiara, vai ter muita gente. Então convida, traz o seu visitante. Às vezes é o momento do impacto que Deus tem para a vida dele amanhã à noite. Então, permita que isso aconteça. Posso orar, pastor Lucas? Feche seu olho, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos no Senhor. Amém, Senhor. Que linda festa nós vamos ter aqui agora, Pai. E estamos tendo do aniversário desse clube, que tanto tem agregado e trago nossos filhos para mais perto do Senhor. Amém. Eu peço ao Senhor, meu Deus, a bênção, toca, Senhor, com a Tua palavra poderosa na língua do Teu servo. Amém. E que Ele fale conosco. Amém. Que Ele fale do Senhor. Amém, meu Deus. Eu peço que o Senhor o abençoe ricamente, tanto a ele, quanto a Larissa, o Miguel e o Samuel, que o Senhor esteja com eles lá em Goiânia,
abençoando também na nossa presença aqui, dos nossos amigos que estão conosco, familiares que estão nos visitando. Que o Senhor os abençoe a todos. Amém, querido. Em nome de Jesus, eu peço que dessa igreja o Senhor envie raios de bênçãos, de saúde, feixes de luz que brilhem na vida do pastor Douglas, lá no hospital em Brasília, Pai. O abençoe, meu Deus. Se for da tua vontade, reerga aquele homem daquela cama, Pai. Amém, Senhor. E faça a tua vontade, não por ele, não por nós estamos aqui, meu Deus, mas para que ele possa erguer e dizer: o Senhor Deus é um Deus poderoso. Amém, amém. Abençoa, meu Deus, sua esposa, seus filhinhos, que a tua vontade seja manifestada na vida daquele homem, Pai. Amém, Senhor. E peço também, meu Deus, por todas as pessoas que virão amanhã aqui, no grande programa da esperança para Anápolis. Amém. Que nós sintamos essa esperança através da pregação do Luiz Gonçalves e sintamos o teu poder aqui amanhã. Teremos pessoas decidindo-se por Cristo através do batismo, e que o Senhor transmita a sua mensagem a outros, para que outros também se decidam, em nome de Jesus, Pai. Amém. Peço a tua bênção a todos nós. Prepara o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Muito obrigado. Ah, beleza. Tá jóia. Maranata! Olha, eu gostei, mas eu acho que pode ficar mais animado, fica mais bonito. Vou pedir para você ficar em pé agora. Feliz sábado para você que está nos assistindo aí pela internet também. É um prazer estar falando com você. E eu fiquei sabendo que aqui é uma igreja animada. Então eu quero descobrir agora, que eu vou perguntar para vocês. Então, eu vou dizer assim, ó: Maranata. E vocês vão dizer: o Senhor logo vem. E eu vou responder: nós vamos com Ele. E aí você vai dizer o amém mais forte e mais bonito que você já deu na sua vida até hoje. Será que vai dar certo? Vou pedir aqui, Maicon, você pode me ajudar aqui? A gente vai fazer esse videozinho aqui, daqui de cima. E esse videozinho depois eu quero mostrar lá na nossa associação em Goiânia. Eu vou falar assim: olha, pessoal lá da Central de Anápolis é top demais, é uma igreja animada, e eu vou mostrar para eles isso. Então eu vou fazer o seguinte: Maranata, e você responde: o Senhor logo vem. Eu vou dizer: nós vamos com Ele, e você vai fazer amém, bem animado. Pode ser? Vamos lá então? 1, 2, 3 e Maranata! E nós vamos com Ele. Agora sim, parabéns, pode se sentar. Parabéns, Igreja Central de Anápolis, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, um privilégio de verdade. Nós estamos celebrando hoje 73 anos dos nossos desbravadores, do Ministério do Clube de Desbravadores em todo o planeta. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas hoje em todo o globo, nós já somos em 65.971 clubes de desbravadores no mundo e 1.644.417 desbravadores. Não é um exército, não é, você não vê dessa forma um exército do lenço amarelo, mais de 1,5 milhão de desbravadores, só na América do Sul, 375 mil, mais de 375 mil desbravadores. E aqui no nosso estado, o estado de Goiás, graças a Deus, estão crescendo os números de desbravadores e de clubes também. Aqui no estado de Goiás, nós já somos em 149 clubes, distribuídos em 18 regiões. Nós chamamos de, cada uma das regiões nós dividimos com macro-regiões. Então tem 18 regiões. A macro-leste, que é a nossa macro-região aqui da região de Anápolis, está na 10ª e 11ª região. Para vocês terem uma ideia, aqui na macro-leste nós já somos em mais de 900 desbravadores. Amém? Amém ou misericórdia? Amém! E nós já temos 22 clubes, e eu quero agradecer a Deus
por tudo que Deus tem feito aqui nessa macro região. E eu quero agradecer também publicamente, vou pedir para ficar em pé, aqui a nossa coordenadora da macro região leste, a nossa irmã Rosângela. Por favor, irmã Rosângela, fique em pé. Eu vou pedir para você permanecer em pé. Também o Alan, que é o nosso distrital, está aqui o irmão Alan também. Está ali, obrigado. E também a nossa superdiretora Pamela. A Pamela, que é a nossa diretora do Clube Lince, que nós celebramos 59 anos de existência. Então, representando aqui a Macro Leste, a nossa coordenadora, o nosso distrital e a nossa superdiretora do Clube Lince. E vocês representando aqui todos os nossos mais de 900 desbravadores da nossa região, o nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam. Que o Espírito de Deus continue sendo derramado sobre vocês, sobre a liderança de todos os nossos clubes de desbravadores e sobre cada família e sobre cada desbravador, o nosso muito obrigado, tá bom? Pode se sentar. A nossa eterna gratidão. E não é fácil, gente. A irmã Rosângela, ela lidera 7 distritos pastorais. Então, é um grande desafio, mas nós temos visto que também é uma grande bênção. E eu vim falar para vocês dos sonhos de Deus para nosso ministério, o ministério dos desbravadores. Você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é muito dinâmica e nós temos muitos departamentos, nós temos vários ministérios e cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu valor. Mas eu preciso dizer para você que o ministério dos desbravadores é, sem dúvida nenhuma, um ministério também muito especial. Muito especial. O ministério do Clube dos Desbravadores é um ministério que nós acreditamos nasceu no coração de Deus. Desde 1950 aos dias atuais, nós vemos o ministério como um ministério com foco em 3 áreas. O sonho de Deus no Ministério dos Desbravadores, ele está focado em pelo menos 3 áreas. A primeira área é a área da decisão. Não tem nenhum outro ministério que tem levado mais juvenis e adolescentes ao batismo do que o Ministério de Desbravadores. Essa é a foto de quando eu fui batizado. Eu fui batizado no dia 5 de outubro de 2002. Está dando para perceber aí? Sou eu sendo batizado com o lenço de desbravador, pastor Victor de Pádua, no interior do estado de São Paulo. Eu fui batizado ali fazendo a minha classe de excursionista. O nome do meu clube era o Clube Jaguar. E ali no Clube Jaguar eu tinha um conselheiro. E esse conselheiro, o Miro, falou para mim assim: olha, você desde sempre é adventista, nasceu no lar adventista, por que você não faz um estudo bíblico para se batizar? Falei, olha só, vou fazer. E o meu conselheiro começou a estudar a Bíblia comigo, porque no ministério de desbravadores nós temos um objetivo muito claro: salvar do pecado e guiar no serviço. Obrigado, é isso mesmo. Nós acreditamos que nós estamos nesse ministério com foco na salvação. E o meu conselheiro falou: então você vai estudar a Bíblia e você vai ser batizado. E hoje é o ministério que mais tem batizado, é o ministério de desbravadores. E não apenas isso, mas a segunda grande bênção que tem um clube de desbravadores é a conservação. Nessa faixa etária, na faixa etária da adolescência, você sabe bem, desde o juvenil ao adolescente, nós ficamos criando estratégias e planos para que ele não saia o quê? Da igreja. Tem algum pai e mãe de adolescente aqui? Deixa eu ver as mãos dos pais e mães. Alguns pais estão aqui. Muitos pais vêm até nós e dizem assim: pastor, é um desafio. Porque eu olho para os meus filhos e às vezes eles não querem vir para a igreja, não querem participar das programações, não têm tido interesse no estudo da Bíblia, não têm participado em algumas ações missionárias. O que fazer? O Ministério dos Desbravadores é o departamento da igreja que mais batiza, isso eu estou falando no mundo inteiro, e é o departamento da igreja que mais tem conservado nossos adolescentes. Eles permanecem na igreja quando eles estão envolvidos em um clube de desbravadores. Primeira bênção
decisão, batismo. Segunda bênção, conservação. Terceira grande bênção de um clube de desbravadores. No clube de desbravadores nós ensinamos o desafio que é, mas a importância que se tem na formação de novos líderes. Nós cremos que o sucesso sem sucessor é um fracasso. Por isso que a terceira grande bênção do Clube dos Bravadores é formação de liderança. E aqui eu abro um parênteses e eu quero pedir aqui aos meus irmãos da Igreja Central de Anápolis, por favor, lembre-se sempre de orar pelos nossos líderes. Cada diretor, cada membro da diretoria, cada conselheiro, eles deixam seus afazeres, deixam sua vida pessoal, renunciam muitas vezes a algumas questões, sacrificam tempo às vezes com família e outras atividades, porque eles estão cuidando dos nossos filhos. É claro que não é o ministério que vai educar os nossos adolescentes, os nossos juvenis, é claro que não, é a família, vem do lar a educação, mas o Ministério dos Bravadores, ele trabalha todos os aspectos de cada um dos nossos filhos, trabalha o aspecto físico, trabalha questões emocionais, mentais e também espirituais. Então nós precisamos valorizar, nós precisamos orar, nós precisamos cuidar, apoiar os nossos líderes, que não estão medindo esforços no cuidado de nossos filhos. E aqui eu quero agradecer de público o Clube Lince, parabéns pela linda trajetória, parabéns pela linda história. São 59 anos, não são 59 dias nem meses, tem uma história por trás disso, tem uma tradição, e obrigado por vocês não desistirem dos nossos desbravadores, queridos líderes, muito obrigado. Nós temos visto, queridos, que o desafio da liderança não é algo novo, muito pelo contrário, o desafio da liderança já é algo desde os tempos da Bíblia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. E eu quero falar para você de um grande líder agora. Com certeza, se Moisés vivesse nos dias atuais, Moisés seria um líder desbravador, um líder master avançado, com certeza. Porque a forma como Moisés liderou a nação do povo de Israel, imaginem, mais de 1 milhão de pessoas naquele deserto, não foi fácil. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, e nós vamos meditar no verso 7. Êxodo capítulo 3, verso 7. E eu quero ler para você qual foi o chamado de Deus para Moisés. Ok. Êxodo capítulo 3, verso 7. A tela preta, próximo, por favor. Ok. Não está passando aqui. Ok, não tem problema. O pessoal vai abrindo ali enquanto isso. Êxodo capítulo 3, verso 7. Moisés está ali diante do Senhor. E agora então Deus vai declarar a ele o que se esperava dele como líder. Ok, obrigado. E eu quero ler com vocês do 3, verso 7. Quem encontrou diz amém. Quem não achou, peça misericórdia. Todos acharam então, né? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos por gentileza. Querido Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós nesse sagrado momento. E nós viemos aqui, Senhor, não foi para ouvir a voz de um homem simplesmente falando, nós queremos ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor guiou Moisés no passado e toda aquela nação, o Senhor hoje está guiando a nação do lenço amarelo, não para Canaã terrestre, mas para Canaã celestial. E agora nós vamos ver algumas lições da vida desse personagem e queremos pedir que o Senhor de alguma maneira impressione o nosso coração, para que possamos aprender lições que vamos carregar para o resto de nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Quando Deus chama, Ele sempre capacita. Quando Deus faz um chamado, Ele não olha para o líder da maneira como ele está, mas aquilo ou quem ele pode se tornar se estiver nas mãos dele. Humanamente falando, quando Deus olhou para Moisés, talvez pessoas poderiam dizer assim: Deus poderia escolher alguém melhor, né? Mas Deus olhou para Moisés e viu um coração disponível, um coração disposto a servir. É assim que Deus faz. Deus olha para você e para mim nessa manhã de sábado, e Ele quer enxergar em você um coração disposto, um coração disponível. Ele não está tão interessado assim nas suas habilidades, nos seus talentos. Tudo isso tem o seu lugar e tem a sua importância. Mas Deus, quando olha para você e para mim, Ele vê aquilo que você está disposto a fazer para servir a ordem do Mestre. E Deus aparece a Moisés e no verso 7 do capítulo 3 de Êxodo diz assim: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Na minha versão diz, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Verso 8. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para tirá-los daqui e levar para uma terra boa, vasta, uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e dos jebuseus. Até aqui. Olhe para cá. Deus está levantando um líder, e através desse homem, Deus quer fazer uma revolução. Deus quer salvar o seu povo. E agora Deus olha para aquela multidão, o povo de Israel vivendo numa situação delicada, vivendo em escravidão, e agora Deus diz assim: eu vou libertar o meu povo que está no Egito. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um líder, Moisés. E Deus então aparece a Moisés e diz assim: Moisés, eu estou ouvindo o clamor que os meus filhos estão fazendo a mim. Moisés, eu não estou distante, eu estou com os olhos direcionados, porque eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Moisés, eu estou com os ouvidos inclinados, eu estou vendo, e a minha mão está estendida, porque eu quero libertar os meus filhos. Queridos irmãos, nós também vivemos no Israel espiritual de hoje, e de alguma maneira a história de Israel se parece com a nossa história também. Deus, Ele não está distante. Deus está perto de nós. Deus está com os olhos nesse momento olhando para a igreja central de Anápolis e querendo enxergar em você, se você está com o coração disponível, disposto a ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Deus está com os ouvidos inclinados da mesma forma para ouvir a sua prece, o seu clamor. Quem sabe um clamor de uma mãe desesperada, porque os filhos não estão mais na igreja, estão buscando o caminho das drogas. Talvez ouvir o clamor de uma mulher que está num processo de separação, de divórcio, nesse momento, passando por lutas conjugais. Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir o clamor de alguém que está passando algum problema financeiro, o desemprego e tantas coisas que nos assolam, não é verdade? Deus está com os ouvidos inclinados hoje também para ouvir o seu clamor, para atender a sua necessidade. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será eternamente. Ele vê, Ele ouve e Ele estende a mão para nos abençoar.
Quantos de nós nessa manhã estamos aqui, Senhor, eu também preciso de uma bênção, por favor me ajuda. Deus quer derramar a maior bênção sobre vocês. Sabe qual é a maior bênção? É o Espírito Santo sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e sobre a sua família. A história de Moisés mostra que Deus, Ele não se contenta em ver, mas o verso 8 diz o quê? Por isso, vocês estão acompanhando comigo aí? Estão com a Bíblia? O verso 8 que Deus diz: por isso desci para fazer o quê? Para livrá-lo. Como é que Deus faz isso? Ele veio e disse assim: agora eu venho e eu vou estar à frente e eu vou livrar. Como que Deus faz isso? Usando pessoas. No caso de Moisés, usando Moisés. Deus aparece para Moisés e diz assim: Moisés, aquele que não vive para servir, ele não serve para viver. Você tem um chamado, Moisés. Você tem um ministério. E todos nós, queridos irmãos e amigos, temos pelo menos um dom. Deus colocou em você pelo menos um dom. E se você enterrar o seu dom, se você não usar o dom que Deus te deu, você vai perdê-lo. Mas no chamado de alguns aqui do Clube Lince, o chamado é para o ministério de desbravadores. E aqui na história de Moisés nós podemos dividir a sua vida em 3 etapas. A primeira fase, antes do Egito, antes do deserto no Egito, onde ele ficou 40 anos. Esta etapa, ela está nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. A segunda etapa, ou a segunda fase, foi quando Moisés esteve no deserto sozinho e regressou ao Egito e ficou ali 40 anos também. A Bíblia fala pouco sobre essa segunda etapa. E a terceira e última fase, que é a maior, é quando Moisés está ali, nos seus últimos 40 anos de vida, com o povo de Israel no deserto. No livro Educação, Ellen White diz assim: com exceção de Maria, mãe de Jesus, por intermédio de nenhuma outra mulher, recebeu o mundo maior bênção do que a vida de Moisés. Por maiores que foram os desafios que ele enfrentou, nós conhecemos a história. E o chamado de Deus era para que ele libertasse o povo da escravidão egípcia. Vieram as pragas e agora eles estão diante de uma situação delicada. Vamos para Êxodo capítulo 14. Por favor, continue acompanhando na sua Bíblia, não feche a Bíblia não. Êxodo capítulo 14. E agora nós vamos ler o verso 15. Eles estão numa situação terrível, delicada, porque eles já saíram do Egito, Deus os libertou de uma maneira miraculosa. À frente está o mar, ao redor as montanhas elevadas, montanhas que são intransponíveis, e atrás o exército de Faraó. E agora, queridos, a Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 15, o Senhor mais uma vez aparecendo a Moisés, e agora ele faz a seguinte pergunta. Êxodo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que razão? Diga aos israelitas que sigam em frente. Verso 16. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, os israelitas irão atravessar o mar em terra seca. O Espírito de Profecia diz que essa foi a maior obra confiada a um ser humano. Imaginem, que tremendo desafio. Libertar um povo, uma nação escolhida de Deus para levar a mensagem de salvação a todo o planeta, a todo mundo. E agora então, Deus fala para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Levanta o seu cajado
e você vai ver o que eu vou fazer. Coloca o pé na água, você vai ver o que eu vou fazer. Porque, queridos desbravadores e líderes, esta obra não é sua e não é minha. Esse trabalho não pertence a você. Essa igreja e esse ministério são de Deus. E Deus, ele não erra. Quando Deus levanta uma geração de desbravadores, uma geração de adolescentes e de jovens, uma geração missionária, ele não vai errar. E quando ele levanta você como um líder, você que é desbravador, mas que daqui a pouco vai ser um líder de clube, um líder da igreja, você vai ser tão poderoso como foi Moisés. Você será usado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós acreditamos que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo, e é nos nossos dias que nós vamos ver Jesus voltar. É o nosso alvo, a mensagem do advento a todo mundo, quando? Na minha geração, na nossa geração. E quando Moisés ouve as palavras de Deus, Moisés entende de uma vez por todas que não tem nada a ver com Moisés, não é Moisés que faz, mas é Deus que faz através de Moisés. Então, Clube Lince, quando vocês estiverem passando por problemas, está chegando o Campuri, né? Galera, o nosso Campuri, abrindo um parênteses, vai ser top demais. Nós vamos ter mais de 15 mil desbravadores aqui no IABC, do ladinho da gente aqui, pertinho do nosso colégio interno aqui, de toda a região do centro-oeste do Brasil. Nós já temos a data, nós estaremos aqui em dia 24 de julho do ano que vem. Dezembro a gente já está abrindo as inscrições, e quando a gente fala de inscrição de Campuri, o que o pessoal começa a falar? Ixi, como é que eu vou conseguir dinheiro, recurso? Mas coloca o pé na água, Deus vai abrir o mar. Deus não vai deixar que os nossos clubes passem nenhum tipo de vergonha, porque o clube não é seu e não é meu, mas o clube é do Senhor nosso Deus, e quando Deus chama, Ele paga a conta. Porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. No livro O Maior Discurso de Cristo, o Espírito de Profecia diz assim: se nos entregarmos a Deus para fazer a sua obra, não precisamos viver ansiosos quanto ao dia de amanhã. Aquele de quem nós somos servos conhece o fim desde o princípio. Com Deus, queridos irmãos, a vitória é certa. Ele não conhece o fracasso. Em Jesus Cristo, a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, e Ele não deixa você sozinho. Os anjos de Deus passaram pelo meio do exército egípcio, tiraram as rodas das suas carruagens, diz o livro Verdade sobre os Anjos, na página 96. O inimigo pode tentar contra nós, mas o inimigo já está derrotado, se a nossa vida está firmada em Cristo. Se Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, se Jesus é o nosso diretor, nós não precisamos temer, porque nós já somos mais do que vencedores, amém? Precisamos nos lembrar que todo sonho de Deus, ele também passa por dificuldades. O povo de Israel ficou ali no Egito 400 anos e estavam agora indo em direção à terra prometida, mas em nenhum momento Deus faltou com eles. De dia, o sol não castigava suas costas, porque Deus mandava uma coluna de nuvem para protegê-los. À noite, naquele frio congelante do deserto, Deus mandava a coluna de fogo para aquecê-los. Deus sempre cuida dos seus filhos, Ele nunca vai nos desamparar. E no livro de Números, eu quero convidar você a passar algumas páginas da sua Bíblia. Números capítulo 20 agora.
Números, capítulo de número 20. Aqui em Meribá, algo triste acontece. Nesse interim, agora Moisés já no deserto com aquele grande povo, aquela grande multidão. A Bíblia diz que eles estavam já em direção à terra prometida, e ali em Meribá, no capítulo 20 de Números, no verso 8, diz assim, mais uma vez o Senhor dando orientações a Moisés, e aqui o verso 8 ele diz, pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha, para a comunidade e os rebanhos beberem. Pensa num povo difícil, gente. Era o povo de Israel, um povo teimoso, um povo incrédulo. Deixava Moisés doidinho da cabeça. Moisés já não aguentava mais. Estava perturbado. E agora o povo reclamava de sede, reclamou de tanta coisa. O povo queria voltar para o Egito, porque estava com saudade de comer carne. Deus mandava carne. E tudo o povo reclamava. E agora eles estavam com sede, e Moisés, no ímpeto, ele vê uma rocha, e Deus fala assim, Moisés, fala a rocha, e da rocha sairá água, e o povo vai matar a sede, vai poder beber água. Mas Moisés, com raiva daquele povo teimoso, foi lá e bateu na rocha. Bateu na rocha. E esse pecado de Moisés lhe custaria caro. A Bíblia descreve que Deus deu água àquele povo, mas de todo aquele povo que saiu do Egito, apenas 2, Josué e Calebe, puderam entrar na terra de Canaã. Aí está um mapa para você imaginar a peregrinação, desde o Egito, nessa linha azul, por 2 anos até Cades Barneia, e ali o povo ficou mais 38 anos para chegar próximo ao ribeiro de Zared e finalmente entrarem na terra prometida. Agora, antes de nós concluirmos, eu quero te conduzir, por favor, ao livro de Deuteronômio. E lá no capítulo 2 de Deuteronômio, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. No livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio nós vemos a descrição do que nós estamos vendo aqui no mapa. Deuteronômio capítulo 2, verso 14. Deuteronômio 2,14 diz: passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia no vale de Zared, período do qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Talvez você possa pensar, por que foi que Deus permitiu que de todos aqueles que saíram do Egito, eles não tiveram oportunidade de entrar na terra prometida? Foi porque o povo não acreditou nas promessas de Deus. Quantas promessas Deus faz para você todos os dias, não é verdade? Ele não diz a você assim: filho, não temas, estou contigo. Não é assim que Deus fala? Outra promessa da Bíblia, o salmista diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Promessas de proteção, promessas de livramento, promessas de cuidado. É um Deus que está interessado na sua felicidade, um Deus que ama você mais do que tudo. Um Deus que, assim como Ele fez com Moisés, Ele quer fazer hoje, salvando você, para você ser um agente de salvação e salvar outras pessoas. Só que o povo que não acreditou nas promessas de Deus, o povo que não andou com Ele, se perdeu pelo caminho, e o deserto para eles foi o destino de cada um daqueles que saíram do Egito.
O profeta Miqueias, ele diz: ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Está lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. É isso. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Queridos amigos e irmãos, como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Você está buscando a Ele todos os dias, tendo tempo para falar com Ele, fazer dele o seu melhor amigo? Ouvir a sua voz através da palavra, testemunhar da sua grandeza e do seu poder? Ou será que você está vivendo a sua vida como um grande faz de contas? Queridos desbravadores, querida liderança, diretoria do Clube Lince, deixa eu dizer para vocês uma coisa com todo carinho. Nós, como líderes de desbravadores, temos que oferecer sim para os nossos desbravadores atividades recreativas. Como é legal um acampamento. Como é massa descer num rapel, é muito legal. Como é legal a gente fazer alguns programas, encontros. Como é legal a gente ver o nosso clube marchando, fazendo uma ordem unida top. Um esquema assim, ó, massa demais. Mas se nós não ensinamos para os nossos desbravadores a amar a Jesus de todo o coração, se nós não ensinamos os nossos desbravadores a terem um relacionamento com Jesus, partindo de nós como exemplo, então nós estamos fracassando. Nós podemos ter um desbravador cheio de insígnias, cheio de especialidades, tudo bem, está tudo certo. Mas daqui a alguns anos, como eu tenho visto por aí, alguns que se afastam e não querem mais saber do clube, da igreja e nem de Deus. Essa semana foi a semana do lenço. Em alguns lugares por onde eu passei, algumas pessoas me viam de lenço e diziam assim: eu já fui desbravador. Na minha época, desbravador era assim, assim, assado. E hoje, como é que estão essas pessoas? Muitas delas que eu entrei em contato essa semana, nem na igreja estão mais. Nosso objetivo, queridos diretores, não é simplesmente com os nossos desbravadores agora, mas aquilo que eles podem ser, quem eles podem se tornar nas mãos do Senhor como grandes líderes espirituais da igreja de Deus. E aqui nós terminamos com essa última etapa da vida de Moisés. E Deuteronômio capítulo 3, eu quero ler com você o verso 23. O pedido que ele fez. Moisés, no final de sua vida, ele faz um pedido. É claro que já estava óbvio na cabeça dele que o povo não entraria na terra prometida, mas ele ainda tinha alguma esperança de poder entrar. Ele não imaginava que aquele pecado de ferir a rocha iria causar tão grandes transtornos a ele. E o verso 23 de Deuteronômio 3 diz assim: naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar todas essas obras e os teus poderosos feitos. Verso 25. Deixa-me atravessar, eu te suplico. Me deixa ver a boa terra. Me deixa passar o outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Verso 26. Todavia, por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao ponto mais alto do Pisga. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus olhos, mas você não atravessará o Jordão. Pense comigo essa cena. Moisés no alto do monte Pisga.
O monte mais alto ali daquela região, aonde ele tinha condições de ver do outro lado a terra que Deus prometeu 40 anos atrás. E agora então Moisés fala: Senhor, eu reconheço, eu confesso que eu pequei, que eu errei, mas por favor, Senhor, me deixa entrar nessa terra prometida, me deixa viver esse sonho que o Senhor colocou no meu coração, um sonho teu, para eu viver agora, entrando nessa terra que o Senhor escolheu. Deus olha para Moisés e diz assim: por favor, não me fala mais sobre isso. Você não entrará, Moisés. Você não fará parte do povo que vai viver em Canaã. Aquilo foi algo muito doloroso para Moisés. Mas aqui Moisés aprendeu uma lição que eu quero trazer para você nessa manhã de sábado. E se você está anotando alguma coisa, anota essa frase: se Deus sempre atendesse às suas expectativas, Ele nunca teria a chance de superá-las. Vou repetir: se Deus sempre atendesse às suas expectativas, Ele nunca teria a chance de superá-las. Moisés queria muito entrar naquela terra prometida, e Deus disse: você não vai entrar. Você vai subir no monte, você vai olhar a terra e você vai descansar. E Moisés, ele adormece como um soldado cansado, e ele está ali morto sobre o monte. E nesse exato momento a Bíblia descreve no livro de Judas algo impressionante. Satanás, ele vem para reclamar o corpo de Moisés como sendo dele, porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o homem deu a liberdade ao diabo de dizer: agora você governa sobre nós. E assim Satanás entendia que todo aquele que morria então pertencia a ele. E vem o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é Jesus Cristo, é o nome de Jesus para os momentos de batalha, para os momentos de guerra. Enquanto Satanás está reclamando o corpo de Moisés como seu, o arcanjo Miguel, ele diz: o Senhor te repreenda. E o diabo e os demônios que estão ali se afastam. E sabe o que é que Jesus faz? Jesus pega o corpo de Moisés e, ao olhar nos olhos dele, Jesus então devolve a vida e Moisés ressuscita. E agora então eu fico imaginando a cena de Jesus olhando nos olhos de Moisés e dizendo assim: filho, você lutou tanto tempo nessa vida para desfrutar de alguns anos aqui na terra prometida, mas deixa eu falar para você que eu tenho algo infinitamente melhor para você. E começaram uma viagem ao céu, e nessa viagem Jesus e Moisés conversando sobre os desafios dessa vida, até que finalmente eles chegam na terra prometida, não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. E Jesus Cristo abre as portas da cidade santa, da Nova Jerusalém, e diz: é isso que eu tenho para você. Queridos, o sonho de Deus para você e para mim, o sonho de Deus para Moisés, é algo que sempre vai superar todas as nossas expectativas. Alguém que estava quase perdido no Nilo, Jesus os transformou no salvador de todo um povo. Um assassino violento se tornou o homem mais manso da terra. Um príncipe que tinha tudo para ser servido, mas veio para servir e para salvar. Um homem pouco eloquente, não sabia falar, se tornou o maior escritor do Antigo Testamento. E o homem que sonhou com a Canaã terrestre, mas recebeu a Canaã celestial. Deus também tem sonhos para você e para mim. E eu quero terminar dizendo para você, desbravador, dos sonhos que Deus tem para você.
Sirva a Deus e as pessoas de todo o seu coração. Tenha um relacionamento de intimidade com Jesus. Medite todos os dias na Bíblia. Testemunho da sua fé para as outras pessoas. Troque o eu pelo Espírito Santo. Seja obediente a Deus e aos seus pais. Rejeite as glórias e os prazeres desse mundo. E por último, persevere e seja humilde de coração. O último verso que eu quero ler com você está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. É um verso conhecido, mas eu gostaria de ler, porque o tema desse ano, no Dia Mundial dos Desbravadores, é Vou com Jesus. E aqui está a promessa que ele fez. Apocalipse 2, verso 10 termina dizendo assim, ó: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Querido desbravador, querida desbravadora, querida Igreja Central de Anápolis, é o desejo do seu coração dizer a Deus: Senhor, eu também quero viver para te servir. Eu quero viver para que todos os teus planos se cumpram na minha vida, para finalmente chegar o dia de eu viver com o Senhor por toda a eternidade. Quantos querem dizer isso para Jesus nessa manhã? Amém e amém. Eu também quero. Então convido você a se colocar em pé. Nós vamos terminar com uma oração. Vamos orar. Vou pedir apenas a gentileza, o Clube Lince, por favor, se posicionar aqui à frente. Vou convidar aqui o pastor Cleuton, se estiver por aqui. Ah, está ali, pastor. Obrigado, pastor. Vou convidar aqui a minha coordenadora Rosângela e vou pedir aqui ao distrital Alain, por favor, para vir aqui à frente. O Clube Lince pode se posicionar aqui à frente. Nós iremos terminar com uma oração, pedindo uma bênção sobre toda a igreja, mas pedindo uma bênção especial a cada um de vocês. Vocês podem ficar aqui que a gente vai orar de joelhos. Eu sei que eles já estão se organizando aqui, porque vai ter a saída das bandeiras, mas eu vou pedir para eles ficarem virados para mim aqui, por favor, e nós vamos fazer uma oração de consagração por cada um de vocês, tá bom? E aqueles que puderem também, nós queremos convidar para que possamos nos ajoelhar e orar. Pastor Cleuton, Alain e Rosângela, por favor, nós vamos orar aqui da frente e vamos consagrar esse clube lindo aí para a honra e glória de Deus, tá bom? Aqueles que tiverem condições, vamos nos ajoelhar, queridos, vamos orar. No final dessa oração, nós iremos levantar as nossas mãos aqui na frente e vamos pedir a bênção sacerdotal sobre eles. Vamos orar. Querido Deus, nós não temos palavras para te agradecer. Quão grande é o Senhor, Todo-Poderoso Deus. A ti seja dada, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, de eternidade a eternidade, pois só tu és Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelas coisas que o Senhor está fazendo e ainda fará através desse lindo ministério dos desbravadores. Que o Senhor continue abençoando cada um dos clubes espalhados por esse planeta. E hoje, celebrando o Dia Mundial, nós rogamos uma bênção especial, o batismo do teu Santo Espírito, sobre cada clube, sobre cada líder, sobre cada desbravador, sobre cada família. Por favor, Senhor. Nós oramos aqui, ó Deus, também pela igreja, a Igreja Central de Anápolis, que continue sendo uma luz e uma bênção, que o Senhor alcance com misericórdia e abençoe cada um dos nossos irmãos aqui e cada família aqui representada. E aqui, Senhor, nós como líderes, erguemos as nossas mãos nesse momento aqui à frente, diante do teu altar, para rogar uma bênção sacerdotal ao Clube Lince, representando, ó Deus, por extensão, todos os nossos clubes do estado de Goiás. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto nesta manhã de sábado e te dê a paz. Para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam todos os dias sobre a sua vida. Desbravador, desbravadora, você líder, que a bênção de Deus continue sobre você. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, querido Deus. Amém.